Estamos começando mais um episódio de Cobogoz aqui pelo canal Marketing, também no Spotify, YouTube. E hoje nós vamos ter um aulão, não é, sócia? Estou ao lado aqui de Edilene Almeida de novo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Ótima. Convidado incrível, com temas muito interessantes aqui hoje. Antes de a gente começar, não deixe de seguir Cobogoz Oficial e também Empreiteira Digital, a nossa produtora que oferece esse conteúdo aqui para vocês. E hoje a nossa conversa é sobre tecnologia, mas não é apenas inovação, inteligência artificial. É muito mais que isso. A gente vai falar da base estrutural, educação. E para a gente falar desse tema, a gente trouxe aqui uma pessoa que tem uma bagagem fenomenal para compartilhar com vocês e por isso que vocês não podem perder essa aula. A gente está aqui com o Alessandro Goulart, ele é sócio-presidente da São Paulo Tech School, a SPTech. Muito bem-vindo, Alessandro. Muito bom estar aqui com vocês. É um prazer recebê-la, é uma honra, né, receber você aqui. É muito bom. É um projeto muito bonito, né, da SPTech, assim, muito inspirador, que vocês vão conhecer tudo agora. O Alessandro vem do mundo corporativo, né, acho que seria legal você se apresentar, contar um pouquinho aí da sua trajetória e como você chegou no educacional, que é um pouquinho do que a gente vai abordar aqui hoje, né. Tá bom, contar um pouquinho da história. Eu me torno empresário muito cedo, porque perco meu pai, e o primeiro negócio meu é um negócio de call center. E muito cedo, você fala quantos? Eu comecei com 20 anos. Eu estava ainda no meio da faculdade, e eu fazia faculdade aqui em São Paulo, mas começo a trabalhar, meu primeiro negócio de representação comercial é em Ribeirão Preto. Então eu tinha que, todos os dias quase, sair de São Paulo e ir para Ribeirão Preto. E isso começa a contar um pouco da história do que se tornou o modelo educacional que a gente tem hoje. Começo a trabalhar, essa empresa de call center cresce bastante, se tornou a minha vida, se torna uma das maiores empresas do país, a gente tem o prazer de ter sido uma das melhores empresas para trabalhar mesmo, sendo uma empresa pura de call center, e ao longo desse processo surge a educação na minha vida, que a educação surge porque, diferente de hoje, era muito difícil fazer faculdade há mais de 20 anos, e a gente começa a perceber que oferecer faculdade para os nossos operadores de call center mudava a vida deles. E isso começa a se tornar parte também da minha vida, a educação como mudança de vida. Passado alguns anos, a minha empresa de call center, a software, é vendida, e aí então eu tomo a decisão de trabalhar com educação superior, mas numa viagem que eu faço para a Índia, acontece de eu perceber que a educação que ia mudar era a tecnologia, porque a Índia estava muito tempo na nossa frente. A produção de tecnologia na Índia acontecia há muito mais tempo que nós entendíamos isso. Isso é mais ou menos por volta de 2007. E de lá eu decido que eu queria transformar minha vida em educação e tecnologia. Volto. Ainda como CEO de empresa? Nesse momento já tinha vendido a companhia de call center, estava no sabático. Eu volto, chamo algumas pessoas para se unir ao projeto, uma delas, a Vera, que se torna minha esposa. A Vera Goulart, que também vai gravar aqui com a gente. E que também se apaixonou por educação. E aí, só que tecnologia não era o meu mundo era um mundo de call center, de relacionamento, de marketing. Então, a gente toma uma decisão. A gente, para ensinar tecnologia, temos que nos tornar muito bons em tecnologia. Então, eu compro uma empresa de tecnologia. Essa empresa de tecnologia começa pequena, mas se torna muito grande também, chega a 2.000 pessoas, e em 11 cidades, em 9 estados. E depois de 7 anos à frente dessa empresa, era a hora de nós vendermos e aí ir atrás do sonho de trabalhar com educação em tecnologia. Isso. Desculpa. Que momento que você percebeu essa, assim, que
na gestão faltava esse processo da educação. Foi quando você foi para o seu ano sabático? Como que... Não, primeiro, nós estamos falando de que a educação era importante para uma empresa, foi na época da empresa de call center. Por quê? Porque se você tinha uma atividade tão difícil como o call center, e que tinha o grande ofensor, era o turnover, a única maneira de você minimizar isso era transformar a sua empresa no local que as pessoas fossem transformadas. Então, os operadores viam na software um lugar para transformar as próprias vidas. E isso é que permitiu a gente se tornar uma empresa muito boa para trabalhar e, ao mesmo tempo, ter um turnover sob controle. Então, desde sempre, eu comecei a acreditar que empresas boas precisavam formar os seus funcionários. Não tem outro caminho. Se você quer atender bem qualquer cliente, a primeira pessoa a ser bem atendida é o seu funcionário. Você não vai conseguir atender o outro se ele não estiver bem atendido. Então, começa a minha crença de que formação dentro de uma empresa é a base se você quer ser uma empresa excelente. Não tem outro caminho. Você pode pagar muito, contratar de outras empresas, mas você quer ser uma empresa excelente, você tem que acreditar em formação. Essa é uma das minhas crenças. Então, aí vem o processo de educação para dentro do mundo corporativo. O que vem no ano sabático é perceber que a educação que mais geraria emprego no futuro era a tecnologia. Que os empregos viriam da tecnologia. E a verdade é que eu não tinha noção do quanto viria. Eu percebi que viria muito emprego da tecnologia. Agora, hoje, assim, o que se transformou hoje é quase tudo, né? A tecnologia vai tomar conta. Quando você teve essa visão, assim, de que a tecnologia ia transformar tudo? Foi em 2007, quando eu percebi que você conseguia, em 6 meses, eu usava até uma frase que eu uso até hoje, em 6 meses você transforma despesa em riqueza. Porque você pega um jovem, que é uma despesa para alguém, para o Estado, para a família, numa riqueza em 6 meses. 6 meses depois, ele está produzindo riqueza. É muito difícil profissões que tão rapidamente acontece isso. Quase nenhuma. Claro, alguns ofícios que sim, mas não profissões que são grandes e que tem uma carreira muito grande como tecnologia. Isso ficou claro para mim quando eu estive um tempo na Índia, porque a Índia começa a fazer isso. A Índia é um país que eu não sei se vocês conhecem, é muito pobre ainda, transforma o Brasil num país rico, perto daquilo que você vê o tempo todo, mas aonde foi que a Índia começou a tirar emprego para os jovens que estavam também com a mesma dificuldade, foi começar a produzir tecnologia. E a gente não produzia tecnologia. Em 2007 nós não produzíamos tecnologia. Esse movimento vem quase 10 anos depois, começa esse processo. Tem algumas empresas que surgem antes, mas como indústria nacional, a gente não produzia tecnologia. Produzimos pouco ainda, mas muito mais do que isso em 2007. Então lá veio ser a educação, que vai ser a minha vida no futuro. E por quê? Porque a educação transforma a vida, e aí tem um pouco da minha história e da história da Vera. A educação transformou as nossas vidas. Será em tecnologia, porque aonde tem emprego. Nossa, se quiser tomar um pouquinho de água, fica à vontade, Alessandro. Eu não te conhecia pessoalmente, mas eu também venho do universo, né, do atendimento ao cliente, e eu sempre ouvi muito falar sobre a software, né, e as transformações que estavam acontecendo já ali, naquela época. Então, muito bonito te ouvir, né, a gente percebe que você até tem um brilho no olho, né, e esse propósito com a educação certamente é muito grande para vocês que vêm construindo isso de maneira tão diferenciada no país. Então, a gente fica feliz, né, de receber você aqui contando essa história, porque é uma mudança muito grande, né, sair do executivo, do mundo corporativo e fazer um projeto tão grandioso, né, com essa ambição de transformar a educação no país. Então, eu acho que inclusive, bom em qualquer atividade empresarial, você pode fazer isso. Mas a educação, ela faz isso, deveria fazer isso. Então, ela tem mais força. Eu acho que a gente conseguiu fazer muita coisa numa empresa de call center, muita coisa numa empresa de tecnologia, mas nada se compara à força que você tem quando o seu core, o seu objetivo é educar. É educar. Deveria fazer muita transformação, mas
Mais tarde, a gente vai falar um pouco sobre por que isso não está acontecendo, né? Mas você percebe as empresas muito desconectadas, porque hoje a gente tem as universidades, né, eu vou chamar de tradicionais, e vocês, pelo modelo que vem sendo construído, né, e já muito consolidado na SPTEC, atuam de maneira muito diferente. Você entende que essa desconexão existe pelo modelo que hoje é executado, né, das universidades, do formato que existe eu hoje? acho que aqui que eu entendi, né? Inclusive, meu mestrado foi sobre isso. Eu mudei meu mestrado para querer entender essa desconexão, porque foi um dos problemas. Uhum. Eu acho que a desconexão vem quando a área de educação, a instituição de ensino entende que é ela que tem que fazer o movimento de aproximação. E ela que tem que se acomodar ao mercado, não o mercado ao contrário. Quando você chega nas tradicionais instituições, era muito comum ouvir, né? Acho que ainda mas eu vou falar de quando fiz a pesquisa, o mercado não nos entende. O mercado nunca vai entender a instituição de ensino. O mercado é o mercado. Se você quer aproximação, é você que tem que entender o mercado e você que tem que dar um jeito de se aproximar. E você tem que ser útil para o mercado. Se você não for útil, o mercado pode fazer uma parceria com você, pode achar legal, patrocinar uma sala, porque eu gosto de educação. Mas o mercado não vai se conectar com você se você não for útil para ele. E hoje as instituições não são úteis para o mercado, com raríssimas exceções. Elas são simplesmente um ser que, no máximo, me ajuda no processo de seleção. Porque as faculdades mais difíceis de entrar tendem a ter profissionais que têm um histórico melhor. Não é necessariamente verdade isso, mas a tendência se eu tenho um processo seletivo mais apurado, mais difícil, e se eu tenho um processo de aprovação mais difícil, a faculdade fala, o mercado fala, os alunos que saem dessa faculdade tendem a ser melhor, porque já passaram por uma peneira. É isso que o mercado vê muito em uma instituição de ensino. Nada além disso, por mais difícil que seja. O mercado também fala que faltam profissionais qualificados. Onde que está a falha? Está nesse ponto de encontro? Eu acho que a falha foi exatamente verdades que ninguém quis discutir. Adiantando um pouco o que foi meu mestrado, quando a gente percebe, quando eu entro no mercado de educação, entramos no mercado de educação, a gente leva esse susto enorme, que é essa desconexão, que leva aos outros aspectos. Altíssima evasão das faculdades, baixíssimo aproveitamento do que a faculdade faz. Aí você vai conversar com o mercado, todos culpam o outro, e todos tinham razão. Então você pega, vamos falar das empresas. As empresas falam, os profissionais vêm despreparados, em todos os aspectos, inclusive em comportamento, que isso piorou. O comportamento vinham preparados, inclusive em comportamento. A instituição fala, o mercado não me entende. O mercado não entende que eu tenho uma carga definida pelo MEC, que é verdade também. O professor diz, eu não ganho suficientemente bem, os alunos não me respeitam mais. Os alunos falam, o que eu aprendo não serve para nada. Então você vai vendo que todo mundo está infeliz. Então você tem 4 stakeholders num negócio desse, e as instituições de ensino, privadas inclusive, com dificuldade hoje de ter rentabilidade, muito forte. Não fecha a conta, porque o nível de evasão arrebenta o modelo. Você pega o ensino público, o custo de um aluno hoje no ensino público, eu não tenho nem coragem de falar, ninguém imagina quanto que custa um aluno. Então, você vê todo mundo numa situação de infelicidade. Por isso, inclusive, o meu mestrado eu chamei a falência do ensino superior, porque, para mim, é um modelo falido, um modelo em que o aluno não gosta do que está fazendo, na sua grande maioria. O professor também está infeliz. O mercado não liga para a instituição está tendo dificuldade de segurar seu negócio. Então, que negócio é esse? E só existe porque quase que é uma obrigação, né? Tenho que fazer uma faculdade, porque senão eu não me emprego, minha família não fica feliz, não tenho status. Mas para que serve a educação superior? Essa foi a pergunta que a gente se fez, se ela não está ajudando ninguém. Então, eu acho, Renata, que foi a falta de conversa. Ninguém conversou. O que a gente fez foi falar, nós vamos conversar com todo mundo. E aí, com essa conversa, você percebeu, assim, que a SPTEC, ela trouxe uma mudança? Como que
surgiu, né, também a SPTech para a gente, até para a audiência entender um pouquinho da história. Então, quando a gente assume a faculdade, a gente achava que com toda a nossa capacidade de gestão, nós éramos gestores de empresas muito grandes, atividades muito difíceis, tecnologia, call center, a gente sabe, é muito difícil tocar. As margens são apertadas, os prazos são difíceis e a gente se tornou referência. Então, somos bons de gestão. Vamos pegar a faculdade e vamos transformar os números. A inadimplência era alta, evasão alta, é falta de gestão. Um ano trabalhando e não mudamos os números. A gente mudou muito, ainda ficou péssimo. Então, a evasão que era de 80 foi para 50. É impossível sustentar um negócio com evasão de 50% com qualidade. É impossível. Porque aula é como um avião. Ela vai sair com um aluno ou com 50 alunos, o custo é exatamente o mesmo. A inadimplência nesse negócio é muito difícil. Por quê? Porque cada 1% na inadimplência arrebenta com 10% do resultado. Então, dado isso, a gente percebeu que não bastava a gestão. Ele tinha que ser repensado completamente. Então, depois de estarmos à frente da faculdade por 1 ano e meio, e de conversar com todos os setores, de fazer muita pesquisa. Porque esse é um ponto importante, né? Que a Vera conta de uma maneira mais engraçada essa história, quando eu apresento um modelo, e as pessoas falam, nossa, como é que você teve essa ideia de apresentar esse modelo? Não foi um rompante, foi 1 ano e meio de pesquisa e conversa. Não existe isso. Eu não gosto dessa ideia de que, nossa, como você é inovador, criativo. Inovação vem de pesquisa profunda, de ouvir o outro, de querer ouvir aquilo que você não quer ouvir de verdade. Então, depois de ouvir muita gente, o mercado eu conhecia, porque eu vim no mercado de tecnologia, então eu sabia as dores das empresas, mas assim mesmo voltei a conversar com vários colegas, meus ex-colegas empresários, participei de conselhos de faculdade, me tornei aluno, fazendo mestrado, me tornei professor de faculdade. Eu comecei a visitar operações pelo mundo afora, e aí ficou mais ou menos claro que a transformação tinha que ser muito profunda, e ela não era só uma coisa. E uma das coisas que ficou claro para mim era que a gente tinha que trazer o trabalho para dentro da educação. Porque o trabalho faz uma transformação que a gente talvez não perceba. Vamos falar um pouco do que é um aluno hoje, porque as pessoas esquecem. Pensa o seguinte, ele, até entrar na faculdade, todo mundo sabe que ele é uma criança. Todo mundo considera ele uma criança. Ele é controlado pelos pais, não pode dirigir, porque tem menos de 18 anos, às vezes não pode beber, não deveria. Ele não é um adulto ainda. Ele não tem liberdade para quase nada. Passado um mês, ele se torna um adulto com liberdades. Mas a cabeça dele ainda é de uma criança. Então ele entra num ambiente de uma faculdade, com liberdade de adulto, com maturidade de criança. E aí ele entra num ambiente, que é um ambiente hoje que mudou do que era há 20 anos. A relação professor-aluno é uma relação de cliente e não de professor-educador, na maior parte das instituições, inclusive nas públicas. Então ele passa 4 anos no melhor momento da vida dele. Liberdade para fazer o que ele quer, sem responsabilidade. Como é que você faz para mudar isso? O que muda isso é o trabalho. Quando ele vai para o mercado de trabalho, ele leva um susto. Só que hoje, quando ele trabalha e estuda, ele normalmente trabalha o período inteiro, estuda à noite, cansado. Então, ele quase que a faculdade é para poder sobreviver à necessidade de ter um diploma. Mas ele não conecta o trabalho com a faculdade. A maior parte, aliás, nem trabalha naquilo que está fazendo na faculdade. Não sei se vocês sabem, hoje o match daquilo que você estuda, daquilo que você faz no Brasil, está abaixo de 10%. Então, que loucura esse negócio, né? Menos de 10% das pessoas trabalham com aquilo que fizeram na faculdade. Bem, você olha para aquilo e você fala, como é que você vai resolver esse assunto? Então, vamos fazer o trabalho para dentro da sala de aula. Então, a gente definiu que todo aluno nosso, a partir do 2º ano, ia fazer estágio na área de tecnologia obrigatório. Faz parte da metodologia. Só que fazer estágio, para que ele pudesse ter tempo de estar também conectado com a faculdade. Mas a gente percebeu também que, para que ele conseguisse fazer estágio já no 2º ano,
ele precisava estudar muito. Então a gente falou assim, o primeiro ano é quase integral. É no limite de conteúdo que o MEC permite. Então, ele só estuda o primeiro ano, para ele que ele possa se dedicar muito ao estudo. Só que a gente pensou mais uma coisa. A gente quer que todo mundo tenha a mesma oportunidade. E que a grana não fosse um problema. Então definimos que o primeiro ano ninguém paga. Ninguém paga a faculdade no primeiro ano. Todo mundo que chega lá vai ter a maior carga horária da faculdade que a gente pode dar. E se ao final do ano ele não quiser ficar, tá tudo bem. Só que se ele ficar, ele for aprovado, e hoje 85% dos alunos são aprovados nesse primeiro ano, pelo menos, eles vão trabalhar. Trabalhar em estágios de empresas que se aproximaram porque estão recebendo um aluno preparado. Ah, mas não podia só ser preparado tecnicamente. É que pega. Ele tinha que ter sido preparado em comportamento. Nós tínhamos que ajudá-los a sair dessa imaturidade para a vida adulta. Não é fácil fazer isso sozinho. E pais, por mais próximos que eles sejam, é o momento que esse jovem começa a afastar do pai para criar sua personalidade. E aí o professor entrou nesse papel. E aí depois eu vou falar do professor. O professor passa a ser essa pessoa que ajuda na transição desse jovem da vida de criança para a vida adulta. A gente vai andando juntos. E quando o trabalho chega, ele recebe esse apoio nosso. Então, no final, o modelo é esse. O modelo não paga o primeiro ano, tem estágio garantido e obrigatório a partir do segundo ano, e tem formação comportamental, a qual a gente chama de socioemocional, e essa é a área da Vera, a Vera vai explicar um pouco mais, em que a gente trabalha os aspectos socioemocionais desse aluno ao longo dos 4 anos de faculdade. Então, são as 3 grandes mudanças que a gente faz, e daqui a pouco eu falo sobre o professor, que é a chave disso tudo que foi esquecido. Nossa, muito incrível, né? Assim, o raciocínio de cada etapa, né? É a construção de um projeto de vida mesmo, né? Mas então, até para aproveitar o gancho, né? E falando de toda essa arquitetura aí dessa esteira, dessas peças todas fundamentais. Então, você é fundador, junto com a Vera, tem inicialmente a ideia do projeto, e aí encontram parceiros, né, para embarcarem nesse desafio com vocês, que eu acho legal você contar também isso, porque não deve ter sido fácil, né, apesar da sua influência como executivo no mercado, teve que bater na porta provavelmente de pessoas, né, para se juntarem a vocês nesse projeto, e empresas que hoje acreditam também na SPTec, que confiam no trabalho, e o professor, né? Então, acho que seria legal a gente entender um pouquinho mais do papel desse professor nessa transformação toda, né, do projeto, e de como vocês conseguiram se aliar a empresas tão relevantes hoje com a SPTec, olhando para esse projeto. O primeiro, para mim, era muito claro o seguinte: o mercado até abre a porta uma vez para você, principalmente se ele percebe que é uma tentativa de mudança do modelo tradicional de ensino, e quando ele percebe que há no nosso projeto um aspecto muito social. Como a gente não cobra o primeiro ano, e o segundo ano ele tem estágio garantido, e normalmente as bolsas estágios, 95% das vezes, a bolsa estágio é suficiente para pagar a mensalidade da faculdade, você permite que a classe C e D, e às vezes E, façam a nossa faculdade, que é 100% presencial, que ela é uma faculdade na Paulista, é uma faculdade cara, uma faculdade que tem um custo caro. A nossa faculdade não é barata. Dado isso, as empresas queriam um retorno. Qual é o retorno? Eu tinha que entregar o melhor estagiário. Esquece, não, abrir a porta uma vez, ok. Deixar minha porta aberta, ou nós entregarmos o melhor estagiário, não ia mais ter a porta aberta. Até porque a gente teve o atrevimento de falar que quem ia selecionar o estagiário éramos nós. Imagina falar para um RH, que ele não ia escolher o estagiário dele. Nós íamos definir quem ia para a casa dele. Por quê? Porque não dava para saber quem ia selecionar. Então, nós falamos o seguinte: nós estamos 1 ano com esse aluno. A gente vai conhecer a tua empresa e vai conhecer o aluno. A gente tem mais chance de fazer o match de cultura do que o melhor processo de seleção que você possa ter. Mas era uma frase que quase, assim, agredia o RH. Então, sim, as 3 primeiras empresas, elas foram de profissionais de empresas que conheciam pessoalmente a Vera e a mim.
e que resolveram fazer uma aposta. Só que nós sabíamos que nós tínhamos que entregar um grupo de elite. E não adiantava escolher. Nós tínhamos que entregar todos, senão o projeto não funciona. Porque esse é outro desafio. Se você pega 100 e entrega 10, qualquer um entrega elite. Agora, quando você pega 100 e entrega 95 ou 98, aí é desafio. Porque não adianta só seleção. Você tem que fazer um processo forte de formação. Então, o primeiro grupo, aí começa o que a gente queria, baixar a evasão. O primeiro grupo é 90% termina a faculdade, 90% vai para as empresas e performa na empresa. E aí, um começa a contar para o outro. Então, hoje, as empresas nos procuram, a gente não procura mais, porque eles ficam sabendo que o nosso estagiário performou melhor na outra empresa. E é muito engraçado, quando uma empresa recebe estagiários nossos, e os nossos estagiários não surpreendem, eles ficam muito bravos. Eles falam, o que aconteceu? Eles esperam, eles têm uma expectativa alta. A gente na formatura, a gente chama de formatura, que é essa passagem do primeiro para o segundo ano, a gente faz um evento e a gente criou o nome que eles, a partir daí, seriam super estagiários. Eles não podem ser bons estagiários. E é claro que agora virou uma missão de todos, né? Porque, o que a gente fala para eles, né? Aluno, é você sendo subestagiário que você permite que outros tenham as oportunidades. Então eles compram também esse projeto. Então, além da questão da formação, ela é muito pesada tecnicamente e socioemocionalmente, que assim, talvez seja o maior diferencial que a gente entrega hoje, além da tecnologia, é um profissional mais maduro, mais resiliente, com menos mimimi, disposto a conversar e a ouvir, ao invés de desistir, pergunta. Dado isso, também há o fato de que ele se compromete com o projeto. Ele fala assim, a Vera sempre brinca com os alunos do primeiro ano. Fala assim, queridos, vocês estão indo agora para o estágio. Sabe por que vocês têm vagas de estágio? Porque os colegas de vocês deram show antes de vocês. Então, se você encontrar o aluno do quarto ano, vai lá dar um abraço nele. E fala, obrigado. E isso vai conectando eles ao projeto, né? Uhum. E é legal porque é o seguinte, né? A gente fala às vezes que o ser humano é muito egoísta, e ele é mesmo. Só que quando você entrega um projeto coletivo, eles vão. E aí que o jovem quer. Eles têm parte do projeto. Então, é claro que não é todo mundo. Aí o Vino fala assim, não, mas eu sei que tem lá tantos alunos que não estão nem aí, que são só preocupados com eles. Claro, você não vai conseguir que o universo de 100% tenha essa relação. Mas eu posso dizer que acima de 80% é assim. E tem esse comprometimento. Então, isso muda a relação do aluno. Isso compromete ele com o estudo. É muito engraçado hoje, quando um aluno nosso indo mal no estágio, o gestor dele liga para o professor. Então, a relação é uma relação que de novo, porque é útil para a empresa. A empresa consegue também segurar o estagiário dela, porque para ela é ruim também. Sim. E ela tem alguém falando com aquele garoto com uma linguagem mais preparada do que ele. Gente, se você tem 50 anos de idade, 45 anos de idade, viveu no mundo de tecnologia, de repente recebe uma criança de 18, 19 anos, com uma geração que você não entende. E você tem que saber falar com ele. E você não sabe falar com ele. E aí, a faculdade ajuda esse gestor a falar com esse aluno. Aproveitando isso que você falou da geração também, né? A gente vê muitas empresas com esse desafio, né, de se conectar com as gerações mais novas. Como que você vê essa geração? Esse é um assunto também que eu vou falar, que Vera gosta de falar muito, que é o seguinte, a geração é menos diferente do que as outras, do que a gente pensa. O que muda muito é que essa geração, ela se sente com menos medo de levantar e ir embora. Uhum. Ela respeita menos a autoridade, ela fala mais o que pensa, e ela foi mais protegida pelos pais. Nós somos a geração que protegeu os filhos como nenhuma outra geração. Então, na realidade, os responsáveis somos nós. A geração hoje, que tem entre 40 e 60 anos, é a grande culpada mundialmente por ter protegido demais seus filhos, e a gente protege, né? É a geração que controla o filho pelo celular, né? Você tá o tempo inteiro.
vai na reunião o tempo inteiro para reclamar do professor e tal. Mas isso afetou. Mas o que a gente percebe é que quando a empresa trata esse jovem com respeito, não como um idiota, e a faculdade é a mesma coisa, ele está disposto a ouvir orientação. Aliás, ele quer orientação. Ele não sabe, ele fala que sabe, mas ele não sabe o que é da vida e o que ele tem que seguir. Quando ele encontra alguém que se importa com ele, e aí vou entrar no professor, quando ele encontra alguém que se importa de verdade com ele, que ele percebe que se importa, ele vai ouvir. Mas você não pode falar, faz isso que eu estou mandando. Você vai falar, faz isso porque eu vou te explicar por isso. Aí ele quer te ouvir. Então, eu sinto hoje, com esse jovem, que se exagerou o carimbo dado nele. Mas também não dá para tratá-lo como um idiota, que você fala, obedece porque eu sou mais velho. Obedece porque eu tenho informação. Isso não vai funcionar, não tem funcionado. Mas segue esse caminho. Por isso, explica, anda com ele está com você. Dá mais trabalho. Dá muito mais trabalho. Né? E aí vem a figura do professor, que foi o nosso grande desafio, porque eu acho que todo esse modelo criado, o estágio garantido, não cobrar o primeiro ano, formação socioemocional, isso tudo não ficaria de pé se o professor não voltasse a criar vínculo com o aluno. E os professores perderam o vínculo com o aluno, principalmente no ensino superior. Se tornou uma relação assim, estranha, ou de cliente, e é o problema de ser cliente, ou de amigo. O professor não é amigo, o professor pode ser próximo, não pode ser íntimo. Há uma relação clara de hierarquia na sala de aula. Ao mesmo tempo, o professor, na maior parte das vezes, tem uma atividade prioritária à educação. Ele tem uma outra atividade. A brincadeira ele também trabalha, porque como professor não é trabalho. E aí, quando ele não tem essa conexão, o aluno não quer saber daquilo. Então, se você não criar vínculo do professor com o aluno, nada vai segurar a evasão. O que segura, na essência, hoje a gente sabe, nossa evasão hoje, ela a partir do segundo ano está abaixo de 2%, quando já foi 80%. Aí me perguntam, se perguntar para o aluno, o que é a SPTEC diferente? Vai falar, eles dão formação socioemocional, garantia de estágio, eu pude fazer a faculdade porque eu não paguei o primeiro ano, mas a resposta está em todos. O professor se importa comigo. Essa é a resposta que está em toda a pesquisa que a gente faz. A gente tem a pesquisa nossa hoje com discente, com alunos, tem satisfação acima de 90%. E a grande resposta igual dos alunos o professor se importa comigo. Deveria ser a base, mas isso esqueceu. Agora, para o professor se importar, ele tem que estar de coração, alma e tempo lá, né? Então, eu sou aquele que acho que educação sem propósito é difícil segurar. Eu acho que essa é uma daquelas profissões que se une talvez à saúde, à religião, que se você não tiver verdadeira paixão pelo aquilo que você faz, você vai cansar. E você não vai ter conexão com aquilo que esse aluno precisa. E aí esse aluno ouve. Ele ouve. É engraçado que quando a gente começou nesse mundo, eu entrar na sala de aula, e na minha época não era assim, mas eu levei um susto, entrar na sala de aula, e aluno desconsiderava o professor. Debatia na mesa, ninguém te ouvia, estou dormindo, saía a hora que queria. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, não vão ter. Eu acho que assim, é muito gratificante hoje. Qualquer professor que entra hoje na sala de aula da SPTEC, com alunos já de 4º ano, a sala de aula faz assim, o silêncio vai vir, automático. Um respeito absoluto. Celulares são proibidos na sala de aula da SPTEC há 10 anos, não é agora com a lei. E tudo bem. Por quê? Porque o professor deixa de ser alguém que atrapalha a vida dele, dando prova, sendo chato, fazendo chamada, para ser alguém que ajuda a ele na transição. O papel do professor se inverte. E quando se inverte, você não precisa brigar com o aluno para ele ficar quieto. A relação é outra. Mas, infelizmente, o modelo mais comum hoje nas faculdades foi uma relação de que não há mais o aluno só vê o professor como alguém que o atrapalha. É uma coisa... Que triste. 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 Muito triste. A não ser que seja legal. E tem professores heróis em todos os lugares, mas condições muito particulares. Se você parar para pensar, olha que loucura da educação superior. Eu não sei se tem outra atividade, eu acho que é a única.
é uma das poucas atividades, ou a única atividade, que o cliente gosta quando você dá um mau serviço para ele. E nem na educação básica isso acontece, porque se você dá um mau serviço, os pais reclamam, mesmo se no público. Se você vai no salão de cabeleireiro, você dá um mau serviço, você reclama. Você vai comer, você dá um mau serviço, você reclama. Na faculdade, na grande maioria das vezes, se você der conteúdo raso ou pouco, se você fizer provas muito fáceis e não garantir que o aluno aprenda, mas ele passe de ano, o aluno vai ficar contente. Quanto mais o teu produto for ruim, mais ele vai ficar contente. Por quê? Porque ele quer o diploma. Então, dado isso, quem tem que estar preocupado com a educação é o professor e a instituição de ensino, porque o aluno, mas não é possível, ele não valoriza, ele tem 17, 18, 19 anos, ele é um garoto que aprendeu a ter liberdade e que ele quer sair, quer ir em festa, não importa a classe social. Então é natural. Claro que existe 10, 15% que são aqueles alunos, à exceção, que são responsáveis por si mesmo, que querem matéria, que procuram um professor. Isso acontece em qualquer lugar. Mas a grande maioria vai fazer o mínimo necessário. Às vezes a gente, já profissional, vai fazer uma pós-graduação, que nós estamos pagando, que a gente quer aprender, a gente faz o mínimo necessário para poder passar logo na pós. Você imagina o aluno na graduação. Então, desde que ele esteja feliz com o professor, pagando a mensalidade, não reclamando, está todo mundo feliz. Então o professor aprendeu o seguinte, eu não exijo muito, conteúdo médio, sou legal, está tudo bem. E assim vai, os 4 anos. E assim se perdeu a educação superior. Porque ela serve para quê? Quando você devia estar preparando a sua vida para o futuro, ela deixou de existir para nada. Ela virou, no máximo, um selo. Um selo mais difícil quando é difícil entrar, um selo menos importante quando é fácil entrar. Mas você não transforma aluno. Não é na faculdade que ele vai ser transformado. Complicado. É uma situação de mercado complicada, né? É triste, né? E é por isso que eu acho assim, eu acho que, eu vou falar, vou montar, mas eu acho que se você enxergar a educação como um negócio financeiro, não vai funcionar. A SPTEC é lucrativa. Eu não acho que tem que ser um negócio sem fins lucrativos. Eu acho que ela tem que ser um negócio autossustentável. Mas se você pensar nela como modelo de maximização de lucro, porque o mundo financeiro entrou, porque não tem jeito. Se você faz a abertura de capital, você recebe aporte de capital, isso é natural. O teu objetivo, a tua obrigação enquanto gestor é maximizar a rentabilidade de quem pôs dinheiro. Seria irresponsável, aliás, seria errado a sua parte enquanto gestor não maximizar, já que você recebeu aporte financeiro. Para mim, a educação de qualidade não consegue andar junto com a maximização de lucro. Não consegue. Você vai ter que... Porque o teu cliente não reclama. Então, se você falar assim, loucura, você fala assim, fica tranquilo, as aulas são híbridas, você só precisa vir para a faculdade uma vez por semana. A grande maioria fala, ai, que bom. Aí vai muito do propósito, da missão, né, dos valores ali que os gestores têm também, né? Como é que você vê, Alessandra, a educação no nosso país aí nos próximos anos? Tem como replicar esse modelo da SPTEC, né, que é sustentável, verdadeiramente, né, e te ouvindo falar aqui, eu fico até hipnotizada, assim, porque é emocionante mesmo, e nós estivemos lá também, podemos vivenciar um pouquinho. Como que a gente transporta, né, essas boas práticas aí para esse ensino, e considerando que ele também é rentável, né, então é possível fazer melhor? Acho que são duas coisas. Primeiro, a educação básica brasileira está melhorando. Menos que a gente queria, mas ela está melhorando. E eu percebo isso porque, desde que eu entrei para o mundo da educação, me aproximei também desse outro lado. São Paulo tem ótimos exemplos de escolas integrais. Eu tive a oportunidade de conhecer o ministro da Educação, o Camilo. Ele está andando muito bem com práticas. Então, acho que na educação básica brasileira, que é lento, hoje
sou próximo do secretário de Educação de Salvador, e mesmo Salvador, uma cidade muito pobre, está tendo transformações radicais. Assim, eu acho que a educação básica brasileira tem muito a ser feito, mas tem iniciativas acontecendo, tanto no ensino privado quanto no ensino público. Então, eu vejo com bons olhos isso. Agora, a educação superior é um problema no mundo hoje, não é no Brasil. E é onde eu fico mais assustado. E respondendo duas coisas para você, eu acho que o modelo da SPTEC é completamente replicável, só que ele dá trabalho e leva tempo. Então, quem quer fazer isso rapidamente não vai conseguir. Primeiro porque, como eu acabei de dizer, os professores são parte importantíssima disso. E, por uma questão de natureza do negócio, um grande profissional de tecnologia vai ganhar menos dando aula do que no mercado. Mas ele tem que achar que o propósito compensa. Porque riqueza não é dinheiro, riqueza é um pacote de coisas. Então, você tem que estar disposto a achar pessoas que estão felizes lá. Que não, se o meu professor ficar dando aula com propósito, reclamando do salário, isso não vai ser sustentável. Dinheiro é uma coisa que tem que ser resolvido. Então, na minha crença, dinheiro não motiva, mas ele estraga qualquer relação. Então, se você não tiver com uma remuneração que ele ache decente, ele vai cansar, ele vai embora. Então, achar pessoas que façam isso. Depois, eu acho que tem que se acreditar no papel da faculdade, porque eu acho que se perdeu isso. As faculdades notórias, conhecidas, elas se tornaram muito mais, vou repetir, processos de seleção. Elas selecionam as pessoas que tiveram uma bagagem histórica melhor, num modelo, que é o conhecimento único cognitivo, porque a grande parte hoje ainda é uma prova de vestibular, seja o Enem ou qualquer outra. Algumas instituições estão fazendo modelos mais abrangentes, como o nosso, que são 3 fases, e tem para poder você pegar outros aspectos, mas a grande maioria continua ainda fazendo uma prova de conformidade. Quem teve um ensino melhor de base ou teve mais condições de estudar, passa nas melhores faculdades. A partir daí, o modelo é um modelo de distanciamento do professor do aluno. Eu não me meto, eu passo o conteúdo, e aí você tem professores diferentes. É importante o seguinte, há muitos professores espetaculares, mas heróis não sustentam. Você tem que ter a instituição tem que pensar junto dessa maneira. O modelo do MEC não ajuda, porque você é avaliado por pesquisa, não por aula, então não ajuda, mas paciência, não adianta ir contra o modelo, você tem que entender como que funciona. Então, eu vejo uma certa tristeza, não sei nem se falar de que isso é preocupação, tristeza, porque a impressão que eu tenho é que o mundo acreditou que você tem que dar educação, formação socioemocional, estar junto da criança até os 18 anos de idade. A partir dos 18, solta ele no mundo para sobreviver. Ele sobrevive, só que ele não usa os 4 anos de faculdade, ou 2 anos e meio, quando a faculdade é de tecnólogo, para ser preparado. Então ele leva um susto, gente. Ele leva um susto. Imagina que a bolha de uma faculdade, quem só estuda, cai no mundo real. Eu acho muito engraçado o pessoal falar assim, mas esses garotos são todos com mimimi, desistem fácil. Ele passou 4 anos em festa, curtindo a vida, só estudando. Hoje é fácil passar nas faculdades, é difícil a faculdade que seja difícil passar. De repente ele entra no processo que ele tem que entregar resultado, cumprir horário. Ele não pode ter 25% de falta. Olha que loucura isso. Né? Ele tem 25% de falta. Não. Agora, ele não pode mais faltar 25% das vezes no trabalho? Como não? Ele sempre pôde. Como que ele não pode? Então, é uma mudança tão radical que é claro que as empresas não suportam os estagiários. Entendeu? Ele é uma criança que foi, nos últimos 4 anos, preparada para não ir para o mercado de trabalho. Não ir para o mercado de trabalho. E aí tem louco, né? Tem faculdade que tem aula o tempo inteiro que impede mesmo o aluno de fazer estágio. Uma vez eu fiz parte de um conselho de uma faculdade pública e a discussão era que o aluno dessa faculdade não consegue fazer estágio porque tem aula o dia inteiro. E a gente conversou com os diretores da faculdade. Ele falou, tem que resolver isso, o aluno tem que fazer estágio. Eu falei assim, não, vocês que se adaptem a gente. Façam horários flexíveis, estágios de férias, nós não vamos nos adaptar a vocês. Então, você vê, né? Para piorar, tem faculdade
que impede na carga horária que o aluno faça estágio. E o estágio não é só o treinamento técnico, o estágio é o treinamento comportamental, o estágio é a maturidade, o estágio é você controlar seu horário. E o estágio faz com que eu sinta a necessidade da faculdade e a faculdade me ajuda naquela atividade. A disciplina, a criação de relações, né? E mesmo técnica, Renata. Porque uma coisa que deixa, por exemplo, a SPTec muito conectada ao mercado de trabalho, não se desatualizada, é esse processo. Porque o aluno vem gritando com a gente, falando, professor, não, mudou a linguagem. Então, a gente recebe o tempo inteiro feedback das empresas e dos alunos quando a gente tem que mudar. Então, vocês trouxeram IA para dentro da faculdade? Não era trazer, a IA veio com tudo. Você precisava entender aquilo, né? A gente fez um projeto de pesquisa com 2 grupos de controle sobre IA há 3 anos, em que a gente montou 2 grupos, um usando IA, outro usando IA para estudar, para não estudar, para programar, para não programar, para a gente entender o resultado. Eu precisava entender aquilo. Então, quando o estágio acontece, causa isso também na faculdade. Te obriga a faculdade a se atualizar o tempo inteiro. Não tem como. Agora, é um ciclo, né? Você vai se atualizar. É muito bom. É um ciclo, e é muito bom, e a gente vai ter que te trazer de novo aqui, porque tem muitas coisas que a gente gostaria, né, de continuar essa conversa. É muito bom ouvir, né, e a gente gera muitas reflexões, e certamente os espectadores, né, as empresas que nos escutam também vão sair com muitos insights. Acho que é um modelo que precisa muito ser discutido ainda. Então, agradecer muito a sua presença, o seu tempo, e toda a sua, né, transparência e toda a verdade que você trouxe aqui na sua fala. Foi muito especial aí te ouvir. Então já te admiro há um tempo. Muito bom te ouvir falando agora também aqui. Obrigado a vocês. Educação. Hoje falar de educação é algo que mexe mesmo, porque nada transforma mais a vida de uma pessoa do que uma educação de qualidade. Eu acho que todos que tiveram uma vida difícil e foram transformados sabem disso. Você tem outras maneiras de transformar a sua vida, não é a única, mas é que mais transforma, com mais segurança, é uma educação de qualidade. E eu gostaria muito que mais pessoas acreditassem nisso, porque tem muito jovem precisando. A gente não dá conta nem de um pedacinho que está precisando aí. Muito bom. E as pessoas te encontram como, Alessandro? Acho que é mais fácil, no final, é o LinkedIn, Alessandro Goulart, CEO da SPTec. E quem quiser visitar a faculdade, quem quiser conversar sobre modelo, outras instituições de ensino, empresas, pais, a gente adora receber as pessoas na faculdade para falar. Sempre que me perguntam, ou para mim, para Vera, você não tem medo que copiem o modelo de vocês? A gente fala, não, a gente torce todos os dias para que copiem. Porque a gente não sente... a gente tem orgulho disso tudo, mas a gente sente muito mais responsabilidade do que vaidade nesse processo. A responsabilidade é bastante grande. E eu acho que professores e educadores deveriam sentir que é um privilégio você fazer isso, mas é uma responsabilidade tão grande quanto um privilégio você trabalhar com educação. Muito bom, Alessandro. Que bom que o nosso país tem pessoas, empresários, assim, como você, né? E que, assim, dá um sentido também até inspiracional, né? Pra gente pensar e refletir, porque é um ciclo, né? São muitas cadeias envolvidas. E realmente, educação é a base de tudo. Se não fosse por isso, a gente nem estaria, né, aqui hoje. O nosso veículo também, né, de trazer histórias de transformação como essa para as pessoas também, né, perceberem que é possível, né, diante de tantos desafios que a gente tem aí. Muito bom. Por Obrigada. isso, essa conversa tem que ser compartilhada para inspirar mais pessoas. E se você gostou, não deixe de compartilhar Cobogols Oficial e também Empreiteira Digital. E siga lá, SPTec, no Instagram e nas outras redes sociais. Te vejo no próximo episódio. Até lá. Tchau.